Está transmitindo essa gravação da nossa aula do dia 29 de outubro. E aqui, então, a gente vai estar nessa aula concluindo as orientações sobre a metodologia e os estudos de caso de análise de filmes, análise cenográfica de filmes. Então, aquele documento que está disponível no Moodle, eu vou estar substituindo por essa nova versão da metodologia, que é uma metodologia que a gente está montando ela. Vocês têm, primeiro é a nossa atividade, é a análise cenográfica de cinema, então composta por esses 4 elementos principais, como a gente já tinha dito, que é a identidade visual, que a gente fez um estudo de caso do filme Corra, Lola, Corra, onde a ênfase principal estava na questão de design gráfico, já com um pezinho na análise cenográfica do filme, no finalzinho do nosso exercício que a gente fez nesse estudo de caso 1. E depois a gente tem cenários, caracterização visual do intérprete e luz cênica. São os 3 itens que comportam o que a gente chama de design cenográfico. Então, no nosso caso, quando a gente falar em análise cenográfica, nós estamos falando primordialmente desses 3 itens. Dependendo da obra que vocês pegarem, das características dessa obra, a gente vai ter diferentes enfoques para esses 3 itens. Então, há de se cuidar isso, tá, turma? Porque vocês, dependendo da obra, vocês não podem estar dando mais ênfase, por exemplo, aos cenários e objetos cênicos, ou tanto os cenários externos como os internos, dependendo da obra, do que, por exemplo, para o figurino, ou vice-versa. De repente, a luz é um elemento e as cores são um elemento muito forte nessa obra e vocês estão dando ênfase mais para essa questão. Da mesma maneira como a gente pegou o estudo de caso 2, foi o filme E o Vento Levou, de 1989. Por quê? Porque nesse filme a gente pode ver bem demarcado esses itens que a gente está aqui enumerando: a identidade visual, os cenários e objetos, a CVI e a luz cênica e a paleta de cores, acompanhando ela sempre. Então, ficou bem demarcado isso nesse estudo de caso que a gente fez. Aqui tem as premissas básicas que vocês têm que ver. Eu não vou ler ela toda de novo, porque a gente já fez isso naquele nosso encontro, primeiro encontro para falar de metodologia, 2 aulas atrás. Então, aqui ficam as premissas básicas que vocês têm que se nortear na hora da escolha, principalmente do filme que vocês vão estar analisando, né? Isso aqui vale a pena a gente enfatizar de novo, se não ficou claro naquele dia, porque considero que é uma coisa importante para vocês chegarem no final da análise de vocês, não estarem se deparando que não atingiram os objetivos do que seria uma análise. Volto a dizer para vocês, reiterar que nós estamos fazendo aqui uma análise nessa disciplina na área de cenografia, mas eu acho que essa parte do nosso conteúdo se aplica a outras análises que vocês venham a fazer em termos de design. Primeiro, separar bem o que é uma crítica e o que é uma análise. A crítica, ela tem um cunho muito pessoal. Então, por exemplo, se eu vou estar tendo acesso a uma crítica tipo essas que eu enumerei aqui embaixo, vou pegar um exemplo, né? O estreante X, é o nome do filme, sabe trabalhar bem as atmosferas. É um daqueles filmes que não se encaixa numa única gaveta. Isso são críticas. E aí, é claro, se eu gosto muito daquele crítico, eu gosto de acompanhar as críticas dele porque ele se alinha bem com o que eu penso, eu vou acompanhar essas críticas, dependendo do profissional, de quem está fazendo, elas são bem interessantes de a gente ter acesso para até decidir se a gente quer assistir aquele filme ou aquela obra ou não, né? Mas isso é uma coisa, não é o nosso objetivo. Não é o nosso objetivo nessa disciplina e em análises acadêmicas, análises que a gente considera mais científicas. Elas não podem se pautar por uma questão pessoal. Então, o que faz com que uma análise seja encarada e levada a sério dentro do âmbito acadêmico? Quando vocês, por exemplo, vão fazer uma análise similares lá, é uma das etapas que geralmente permeia o TCC de vocês. É que vocês têm que ter o distanciamento da opinião pessoal de vocês
para essa opinião pessoal não contaminar o que vocês estão fazendo. É claro que vocês podem, em dado momento, na conclusão, nas considerações finais, estar emitindo a opinião de vocês. Aí espera-se até que vocês façam. Mas, na hora da análise, vocês têm que trabalhar com os fatos, com os elementos que vocês tiveram acesso, de alguma maneira. É claro também, gente, que vai estar ali dentro da análise, que vocês vão estar acessando informações sobre o que está sendo analisado, vai estar também o know-how de vocês, a experiência de vocês como designers, e ela vai aparecer, até para vocês, em algum momento, estarem se alinhando mais com um tipo de análise do que outro. Isso sim, não quer dizer que vocês têm que estar completamente ali neutros, isso é impossível, tá? Impossível. Então, o que compõe uma análise? Justamente isso. Analisar um filme é sinônimo de decompor esse mesmo filme. É isso que eu quero que fique bem claro para vocês. Eu espero que tenha ficado mais visível no exemplo de estudo de caso que a gente se debruçou, foi o filme O Vento Levou. Primeiro, eu decomponho. Como é que eles fizeram a decomposição de O Vento Levou? Quem é que lembra aí, para me dizer? Em 3 partes? Perfeito. Em 3 partes principais, não tinha como negar isso. Então, ele pegou lá, vamos brincar, ele pegou o filme, pegou uma faca e cortou em 3 partes principais em cima da mesa, vou decompor, como se nós estivéssemos na culinária. Eu vou decompor isso aqui para eu poder trabalhar mais de próximo de um deles e organizar também a minha análise. A gente não pode considerar que a decomposição que é feita são critérios. Não, porque é quase obrigatório a gente decompor para depois compor tudo de novo. Então, vamos deixar bem claro isso, ter isso bem claro na hora da gente fazer a nossa análise e eu estar assessorando você. Primeiro, decompõe. Qual é a forma que vai ser decomposto? É outros 500. No caso, que a gente pegou como exemplo, eram 3 partes principais, né? Antes da guerra, durante a guerra e pós-guerra. Ponto final. É assim que foi tratado toda a parte do enredo do filme e, por conseguinte, a parte cenográfica, que é o que nos interessa. Então, a partir do momento que vocês acharem como deve ser decomposto o filme de vocês, a obra que vocês pegaram, nós já estamos, opa, vamos lá, agora é a tarefa inicial. Sem ter isso, você não consegue trabalhar. Mas como é que eu faço isso, professor? Se tu tiver acesso ao roteiro do filme, maravilha. Lembram que da lâmina anterior é uma das coisas que a gente sugere, não que seja obrigatório. Se tu tem um roteiro do filme, maravilha. Aí te dá bem mais claro como é que está dividido o filme. No roteiro, geralmente isso está mais explícito. Porque no roteiro, gente, não há uma preocupação com o usuário final, que são a plateia, né? Quem está assistindo o filme. É uma conversa da equipe. Então, muitas vezes está bem demarcado ali no roteiro e facilita a vida de vocês. Ah, professora, eu não tive acesso ao roteiro. Bom, se foi baseado num livro, talvez o próprio livro te dê uma dica como é que está separado, por capítulos principais, alguma coisa assim. E se tu não tem nenhum tipo de texto, tu vai ter que se debruçar muito fortemente sobre o próprio filme em si, sobre a obra visual que vocês estão trabalhando. E é claro que antes de vocês partirem para a análise, vocês têm os dados que vocês têm que obrigatoriamente compilar, que são os dados importantes sobre o filme, informações técnicas, um histórico de todos os envolvidos, tudo isso aí, e a gente também já conversou na aula passada, são informações importantes até para vocês terem mais condições de analisar. Se vocês têm uma realidade, o filme é de 1939, as condições técnicas daquela época eram assim. Olhando agora a distância foi o que aconteceu ali no Vento Levou. A gente teve essas informações iniciais, algumas delas muito técnicas, sobre, né, quais as condições que eles tinham, o diretor de fotografia na época. Por que, gente? Por que eu tenho que saber e fazer esse breve histórico e essa compilação de informações sobre a equipe, sobre o diretor, sobre o diretor de arte, o diretor de fotografia, sobre as condições técnicas? Porque na hora que eu for fazer a minha análise, eu tenho que entender,
porque senão eu vou estar fazendo uma análise meio furada no sentido, opa, mas naquele contexto da época não tinha como tu estar querendo isso, que tu está querendo aí na tua análise, e apontando esse ponto, o filme careceu de tal coisa, né? Mas é que na época não podia. Então, se eu não tenho esses dados, a minha análise pode cair em erros básicos, né? Então, analisar implica duas etapas importantes. Em primeiro lugar, decompor, ou seja, descrever e, em seguida, estabelecer e compreender as relações entre esses elementos decompostos, ou seja, interpretar. Então, eu tenho que interpretar. Então, uma armadilha que a gente cai muitas vezes, que eu já mencionei para vocês, em pleno TCC, os alunos caem ainda nessa armadilha, é descrever achando que está analisando. Então, tu decompõe, descreve, descrição faz parte. Por que eu descrevo? Porque, na verdade, quem está lendo o teu material pode não ter visto o filme, não ter visto o que tu está analisando. Então, tu tem que descrever, sim. O vestido dela era azul claro, possivelmente em algodão cru, porque está descrevendo. Esse vestido azul claro vem a ser porque as moças da época usavam cores claras antes de serem casadas. Isso já está analisando historicamente. Isso é legal. Professor, mas como é que eu tenho que analisar? A gente pode permear uma análise com dados históricos que contextualizam que está bem situado a escolha daquela cor azul para o vestido. Estou pegando aqui um exemplo qualquer, aleatório. E também análise de significados. Professor, vamos ter que entrar em semiótica? Nós não vamos entrar profundamente em semiótica, porque fazer uma análise semiótica, ela envolve, você sabe, vocês fizeram já essa disciplina, né, gente, semiótica, isso, vocês já fizeram, né? Mas eu não posso fugir de que tudo tem que ter um significado. Nada é aleatório. Lembram do nosso estudo de caso, né, gente? A fitinha no cabelo da Scarlett O'Hara e o cinto que ela usava era vermelho, mas todo o resto do vestido era branquinho, cheio de rendas e não sei o quê. O que isso significa? Uma inocência. O cabelo dela era solto e depois foi preso num coque porque ela casou. Tem o dado histórico, sim, as mulheres da época prendiam o cabelo depois de casadas, mas também tem o dado de que quer se levar uma inocência da Scarlett O'Hara naquele momento do filme, antes da guerra, mas já se dava uma notícia pelo detalhe em vermelho do vestuário que ela era uma moça meio intempestuosa, ao contrário das duas irmãs que não tinham nenhum elemento vermelho nos seus vestidos e tal. Quer dizer, tem um dado sim, pessoal. Onde é que eu consigo esses dados, professor? Pesquisando e também buscando na tua bagagem pessoal. Tu teve semiótica, tu teve outras disciplinas que pode te levar a fazer também. Durante a análise, tu está contribuindo para a análise da tua bagagem. E informações adicionais também. Por isso que é importante, gente, vocês se debruçarem mesmo sobre a obra que vocês escolheram. E volto a reiterar, nós estamos fazendo aqui uma análise cenográfica, mas vocês, com base, enquanto vocês conseguirem se aprofundar nessa análise de vocês, com certeza vai ser uma bagagem para próximas análises que vocês têm que fazer no âmbito do design como um todo. Então, decompor e interpretar são os dois itens. Vocês têm o texto aqui. A gente deu uma lida nisso na aula passada. A gente tem que interpretar. Eu vou dar uma lida aqui para a gente poder até pegar esses pontos. Decompor a gente já viu, né? E após a identificação desses elementos, que foi feita na decomposição, é necessário perceber a articulação entre os mesmos. Trata-se de fazer uma reconstrução para perceber de que modo esses elementos foram associados em um determinado filme. Não se trata de construir outro filme. É necessário voltar ao filme, tendo em conta a ligação entre os elementos encontrados. O filme é o ponto de partida para a sua decomposição e é, também, o ponto de chegada na etapa de reconstrução do filme. Esse segundo movimento em direção ao filme evita cair em interpretações/observações despropositadas ou pouco pertinentes. Ou seja,
É o que eu tinha acabado de falar. Vocês vão para o movimento de decompor e depois compor tudo de novo, alinhavar tudo de novo. Mas agora com uma visão. Isso tem a ver com isso porque era isso, viu? A Scarlett O'Hara estava vestida daquela maneira porque era antes da guerra, ela era toda inocente. Agora, no final, ela está vestida assim porque isso, isso, isso. O cenário de Tara, antes da guerra, lembra que eu frisei bem no estudo de caso, eu mostrei quanto ele era idílico, acolhedor, legal, não era tão suntuoso quanto a fazenda da outra família mais abastada, mas esse cenário é um ponto muito forte depois, durante a guerra, todo devastado, feio, não era mais acolhedor. Lembrem-se que o cenário Tara era associado ao quê? Ao personagem Scarlett O'Hara. Ela também estava dessa maneira. Então, tudo isso a gente decompôs para entender e depois alinhavou no final para mostrar claro por que isso aconteceu na sequência e isso tem um significado. Então, fora os significados históricos, por que ela estava vestida daquela maneira, porque naquela época era assim que se vestia, existe toda uma análise do contexto da obra e da sequência da obra e do porquê que esses elementos foram tão demarcados visualmente para que o público tivesse nessas informações visuais uma boa parte da carga emocional e da explicação da história. Né? Vamos deixar aqui. Vamos para, então, vem as informações, definições gerais de análise, que é aqui eu tinha acabado de falar. Eu tenho que buscar essas informações básicas, né, sobre o diretor, sobre o autor, sobre a obra, né, e para eu poder entender, dados que vão me ajudar na análise. Eu tenho também que fazer análises de similares. Se essa obra que eu peguei tem outras montagens dela, teve outras análises, não digo, mas teve outras, tanto no teatro como filmes, outras versões desse mesma obra em outros momentos, é interessante eu dar uma boa analisada, não profundamente, mas perceber como é que foi tratado visualmente, para que eu perceba as diferenças para essa obra que eu estou analisando, já que ela também já tinha sido levada em cena até em outros formatos, como em espetáculos ao vivo e não audiovisual. Né? Definições de direção de cena, arte e fotografia. Então, eu tenho que perceber essas definições, como eram feitas, e isso muitas vezes são informações que eu obtenho em making-offs ou até em críticas, em outros materiais que eu vou acessando de documentação, né? Que eu vou acessando, no nosso caso, online, né? O nosso momento que a gente está passando agora é mais complicado de ir para uma biblioteca e pesquisar coisas impressas, né? Aqui vocês montem a definição dos itens a serem analisados. Né? De acordo com o tipo de filme selecionado para análise, definir quais os quesitos de design cenográfico são passíveis de serem analisados e em que profundidade. É o que eu tinha falado bem no início da nossa conversa de hoje. Tu tem que fazer essa definição logo no início da tua análise, depois que tu coletou material sobre o filme, porque vai nortear toda ela e é uma coisa que a gente pode conversar de perto. Bom, eu vou analisar mais a parte de efeitos especiais, que a gente vai ver lá no finalzinho, porque os efeitos especiais e pós-produção é muito forte no filme que eu estou analisando, ou na animação que eu estou analisando. Então, é o momento de eu definir, mesmo que depois eu sofra alguma alteraçãozinha durante a análise nessa definição inicial, mas eu tenho que ter um norte, até para eu já ter um esboço do escopo do meu trabalho e para onde que eu tenho que direcionar mais a minha atenção. Né? Eu tenho que mapear, perceber isso. E um cronograma, né, gente? É interessante que vocês mesmos façam o cronograma de vocês, não que a disciplina imponha um cronograma para vocês. Tem o cronograma da disciplina, onde vocês têm aí o número de encontros e as datas, mas vocês também têm que fazer um cronograma pessoal, porque só vocês sabem outras disciplinas que vocês estão fazendo, né, as questões profissionais que vocês e pessoais que vocês têm compromissos, mas vocês, em termos de análise, devem estipular um cronograma para vocês não ficarem muito numa etapa, depois em detrimento da outra,
esse mapeamento inicial, gente, é quase um roteiro de como é que tu vai levar essa análise para te não ter surpresas no final, de correrias e fazer como deu, ficar daquele jeito. Não é isso? Volto a reiterar, isso, questão de cronograma, é uma questão para a vida profissional de vocês. Qualquer demanda que vocês pegam, dependendo de quanto ela é complexa ou não, vocês têm que se auto-impor um cronograma, independente da exigência do demandante. O demandante pode dizer, ó, daqui a 2 meses, na data tal, tu tem que voltar aqui e me mostrar já uma proposta. Isso é o cronograma do demandante, como seria o cronograma aqui da disciplina. Interessante tu ter. Mas tu tem que estipular dentro do que tu já descobriu que é o teu ritmo, como é que eu levo isso, e eu tenho outras demandas também. Não precisa estar dizendo isso como demandante, porque eu tenho outras coisas para fazer. E também tem o meu ritmo, que eu já estou descobrindo como é que é. E eu demoro muito tempo na pesquisa. Ah, não, eu demoro mais tempo na hora de estar projetando. Isso só quem sabe é tu. O demandante não sabe disso. O professor não sabe disso. Como é que é o teu ritmo. Então, é necessário um cronograma pessoal. Tu tem que te auto-impor isso em qualquer tipo de atendimento a demandas na área de design. No nosso caso, aqui é uma análise e é uma disciplina. Tá? Por quê? Porque, geralmente, quando eu fazia o meu cronograma pessoal, eu tinha lá a data que eu tinha que apresentar para o meu cliente, mas eu já estipulava uma data anterior para eu ter terminado. Porque depois que tu termina, é certo que tu vai querer fazer mais alguma coisinha, até melhorar uma apresentação para o cliente. Então, nunca a minha data final era a data que estava lá no cronograma de apresentação para o cliente. Nunca. Tá, gente? Vamos lá para os eixos. O eixo de identidade visual, eu acho que como a gente fez aquele estudo de caso, só sobre a questão de estudo de caso. Já, a gente fez o estudo de caso 1, corra, Lola, corra. Fez o estudo de caso 2, exemplo levou. Eu vou estar pegando esses outros exemplos que eu postei lá para vocês, que são exemplos que não são da minha autoria, né? Eu dei os créditos lá, são 2 trabalhos que eu tive acesso, bem de encontro da nossa disciplina. Um, inclusive, é um TCC, né, de graduação. Parabéns para o aluno, o Anderson, se não estou enganado o nome dele. E eu vou pegar aqueles lá para ser talvez o estudo de caso 2, se der tempo, talvez o estudo de caso 3. Onde é que vai estar isso, gente? Nas atividades assíncronas, não muda. Aí eu vou estar me debruçando mais sobre aqueles exemplos, ou talvez um outro que eu queira pegar, porque mais próximo de mim, algum filme aí que eu mesmo já fiz um estudo de caso, já analisei para mim. Vou estar disponibilizando lá no Moodle, vocês podem ir acessando. Mas não vai ser aulas formais como foram essas duas. Então, a identidade visual, a gente chegou bem próximo do que seria uma análise dentro do Corra, Lola, Corra. Tá? Eu peguei aqui o exemplo do Estranho Mundo de Jack. Eu não sei quem é que vai trabalhar ele. É tu, Tayane. Isso. Ah, viu? Acertei. Me dá o crédito. Bueno, então assim, eu peguei ele aqui como exemplo, porque primeiro que é uma obra que eu adoro, né, gente? Então, tá aqui como exemplo visual para ir ilustrando o que a gente está falando, né? Eu acesso o material e vou buscar informações. Como é que eu analisaria esse aqui, esse lettering aqui? Ah, professor, eu não achei qual é a tipografia que é essa aqui. Eu não achei o nome dela dentro do material que eu pesquisei. Bueno, mas então pode classificar ela. Que tipo dentro do que tu estudou em estudos tipográficos e que quem já fez a disciplina de design editorial também, o projeto Visual 3, a gente volta a esse assunto de novo, tipografia. Eu acho que tu tem condições, pelo menos, de fazer uma classificação básica. A gente não quer saber, talvez, o nome dela, né? É legal ter o nome na tipografia, até de repente, quem é o designer que projetou a tipografia, é ótimo. Mas o que me interessa é saber se tu entende que estrutura tipográfica é essa. Por que ela está sendo usada aqui? Por que ela tem a ver com o tipo de traço aqui, ó, né? Por que isso aqui, ó, que eu não sei se vocês conseguem ver com o professor, tem a ver com aquilo ali? É uma tipografia que já existia ou ela foi desenhada especialmente para o filme? Isso eu descubro fazendo, né, uma pesquisa. Créditos iniciais e créditos finais. Ah, professor, meu filme não tem. Alguém disse, acho que foi a Camila na aula passada. Não tem, não tem. Certo? Mas quantos créditos iniciais e finais conversam com o que está aqui?
conversam, aí já entrando na área de cenografia, com o tipo de traço que foi adotado para as animações, os desenhos, né? Cenários e objetos cênicos. Então, vocês têm aqui, eu botei aqui, gente, etapa 1, etapa 2, 3 e 4. Um certo roteirinho, mas que vocês não têm que seguir a risca. Vocês têm que entender que vocês têm que fazer uma análise dos cenários e dos objetos cênicos, como é que eles se comportam. Ah, professor, como é que eu vou desenvolver essa análise? Vai ser daquela maneira lá do vento levou? Separo por itens e vou analisando tudo dentro deles? Pode ser? Ou não, vou analisar toda a parte de CVI primeiro, eu vou analisar todos os cenários e depois vou analisar, como está em alguns exemplos que eu botei lá para vocês, a pessoa fez isso, né? Analisou toda a parte de figurino primeiro, e depois analisou os cenários, e dentro dos cenários a questão da iluminação e tal. Como é que vocês vão fazer a análise, como é que vocês vão estruturar ela e organizar ela, tem que ser de acordo com a obra que vocês pegarem e como ficar mais interessante para quem for ler a análise de vocês. Né? Se é separadinho, assim como está assim, por eixos aqui, no caso, né? Nós temos aqui o eixo 1, identidade visual, temos o eixo 2, cenários e objetos cênicos, se assim fica melhor para vocês, ou a obra pede isso, perfeito. Se não, não vai ser assim, vai ser, né, como foi no caso do vento levou. Então, aqui vocês têm um exemplo dessa obra específica dos cenários, objetos cênicos, aqui vocês têm um carrinho aqui, um calhambeque, que a gente chama, vocês têm ali, professor, essa entrada de cemitério, que seja lá o que for aqui, é um objeto cênico ou é um cenário? É uma dúvida que o pessoal muitas vezes me perguntava. Tu pode encarar como objeto cênico quando aquele objeto ele tem uma importância crucial dentro da narrativa, né? Shakespeare, por exemplo, ser ou não ser, aquela caveira na mão do cara, né? Ele sempre tem que dizer aquilo com aquela caveira na mão, aquela cabeça de caveira. Então, aquele objeto cênico, praticamente, ele ilustra, é quase uma identidade visual do Shakespeare nessa obra. Então, é um objeto cênico, ele vira o status de objeto cênico, né? Se esse carro aqui ele tem uma importância muito forte, ele é um objeto cênico, ou acaba virando quase um cenário, que nem a mansão da família Adam, então, praticamente um cenário ambulante. Então, o que vai distinguir o que é um objeto cênico do que é cenário é o quanto ele está inserido dentro do contexto da narrativa. Se é um objeto que faz parte, uma cortina, esse portão aqui dentro dessa mansão, ele na verdade é um cenário, ele não é um objeto cênico. Tá? Vamos dar um exemplo então do vento levou para agora que me surgiu agora. Até que ponto aquele vestido verde da Scarlett O'Hara, que ela arranca a cortina e torna um vestido, ele sai do status de figurino para ser quase um objeto cênico? O próprio significado dele no contexto da narrativa, ele fica nesse linear. Tanto é que ele é motivo de culto até agora. Hoje em dia, aquele vestido verde da Scarlett O'Hara, ele existe como quase um objeto cênico. Assim, está lá exposto em algum lugar, sem estar alguém vestindo ele e tal. Então, depende muito do contexto. Caracterização visual do intérprete, a CVI. Aqui vocês têm, no caso do Estranho Mundo de Jack, uma personagem e os desenhos que foram sendo feitos com ela em relação à estética como um todo da obra e o tipo de traço do Tim Burton, tudo mais. Professor, aqui tu está vendo uma animação, mas como é que seria num filme? Estaria vendo uma atriz aqui no lugar, com toda a parte de maquiagem, cabelo e figurino que o personagem dela tem durante o filme. E se isso vai mudando, como no caso da Scarlett O'Hara, isso vai sendo mostrado. Então, é bom fazer esse paralelo, gente, porque a animação é um conceito e filme, né, no caso, uma obra filmada com atores, é outro conceito. Nessa parte de CVI, isso se nota mais explicitamente, vamos dizer assim. Né? Aqui a gente tem um exemplo, eu não sei se todos os personagens aparecem aqui,
Via de regra, para quem vai projetar personagens, é interessante colocar essa questão lado a lado, de alguma maneira, na hora que está projetando, para ver a coerência que existe entre eles e a distinção faz com que o personagem seja único dentro do contexto da história. Então, aqui, o material que eu consegui está muito baixa qualidade, desculpe, gente, mas foi o que eu consegui agora. Ali mostra cada um dos personagens com um rápido descrição, né? Isso é muito comum de se fazer na hora que está se analisando, separar ele, descrever rapidamente. Pelo menos os principais, gente. Não temos tempo hábil para ficar esmiuçando personagens secundários. A coerência entre eles é uma coisa interessante de mostrar na análise, mas a gente possivelmente vai pegar um ou dois personagens principais e é isso. No caso do Vento Levou, vocês viram que foi pego a personagem principal, a Scarlett O'Hara, para ser visto como é que se comportava toda a parte de CVI dela. Luz cênica, né? Então, a luz cênica, vocês têm que pensar sempre ela, no caso de análise, luz cênica barra paleta de cores. Não tem como você separar isso, né? No caso de obras ao vivo, a luz cênica, teatro, ópera, ela é muito forte no sentido de poder até analisar ela como luz, existência própria, e como cores, se foram usadas ou não. Mas isso é bem interessante. No caso de cinema, vocês têm praticamente associada a questão da direção de fotografia com a paleta de cores. Só que vocês sabem que pós-produção trabalha muito dentro da área de cinema com essa alteração aí feita através de tecnologia dessas paletas de cores. Ou seja, a imagem que eu capto na hora já vai para um caminho que depois ajude a tratar ela no pós-produção. Em espetáculos ao vivo isso não existe, né? É direto ali, está se colocando uma cor ou não e está se trabalhando a luz. Então, cor e luz. Descrever e analisar como se comporta a paleta de cores dentro da narrativa do filme. Se ela se dá com a função de distinguir ambientes que convivem, né, que estão concomitantes, ou para demarcar etapas visuais que vão se dando de maneira linear, passagem de tempo, novos ambientes, etc. Esse foi um texto que eu coloquei aqui, gente, porque a gente pegou, voltando ao exemplo que a gente pegou do estudo de caso 2, a paleta de cores foi dito naquela análise que foi feita que era um dos elementos principais em termos cenográficos. Ela adquire no Vento Levou, até porque eram poucos os filmes naquela época feitos com cor, ela adquire uma importância muito forte, né? O designer de produção, ele deu uma importância muito grande para demarcar aquelas três etapas dentro da questão do uso da cor. Podia não ser. Por exemplo, um filme noir não trabalha a cor, trabalha porque, gente, contrastes fortes entre contraluz. Lembra dos filmes noir, assim, que metade do rosto do detetive está na sombra, outra metade está na luz. Então, é uma característica estética dessa linha de direção que pode até eliminar quase totalmente a cor dentro de um trabalho desse. Aí sim seria uma análise mais de luz, né? Nesse caso do Vento Levou, era com certeza uma análise de paleta de cores, com um uso muito forte que eu coloquei lá, de contraluzes, para deixar mais dramática aquelas cenas, né, da Scarlett lá, o fundo diz que aquele fundo de pôr do sol é uma presença muito marcante visual no sul dos Estados Unidos, então estava lá tudo esse pôr do sol, e tal. Tem todo um significado, né, gente? Análise por áreas, eixo 5, efeitos especiais. Eu peguei aqui, gente, alguns efeitos especiais de um daqueles exemplos lá que eu disponibilizei para vocês. Então, a ligação entre tecnologia e visualidade, entre efeitos visuais e direção de arte. Isso eu vou ter que estar cuidando muito bem, porque se na minha obra tem muito isso, eu vou estar trabalhando muito essa questão da tecnologia aliada aos recursos visuais finais. Como é que isso afetou
a obra que eu estou analisando, né? E os efeitos visuais e a direção de arte, porque um diretor de arte de um filme em que os efeitos visuais estão muito presentes, ele tem que acompanhar. Muitas vezes isso não acontece, né? Mas deveria acontecer. Ele teria que acompanhar toda a etapa de produção dos efeitos visuais e estar muito próximo da pós-produção, esse diretor de arte. Quando a gente pensa em direção de arte, muita gente pensa é o cara que está bolando toda a parte que vai aparecer na hora que estão captando as imagens, os objetos cênicos, os figurinos e tudo mais. Mas em se tratando de uma obra em que os efeitos especiais são um item muito importante, ele, na verdade, vai ter que estar nessas etapas que possivelmente não é ele que vai estar executando, são outros profissionais. Mas é ele que sabe qual é a identidade visual daquele filme e ele, muitas vezes, isso pode se perder na hora dos efeitos especiais. Aqui, gente, eu peguei um eixo 6, que são animações e jogos eletrônicos, porque é uma coisa muito específica, né? Por que eu acrescentei isso aqui na metodologia? Porque no caso das animações e jogos eletrônicos, que nesse semestre ninguém de vocês vai estar trabalhando jogos eletrônicos, mas ele está muito próximo da questão das animações, vamos dizer, mantendo algumas distinções, o processo é muito parecido, levar em conta o tipo de narrativa visual que se dá por meio de cenários e de pinturas que contam a história. Então, o meu olhar vai estar não sobre a questão, será que é tão importante como no nosso estudo de caso, o que eram cenas externas e o que eram cenas internas nas fazendas lá do Vento Levou? Nesse caso, eu tenho que ver como é que se comportam as pinturas, se foram usadas, né, e como é que se comporta os cenários que foram desenhados para essa minha animação. No caso dos games, existe o fator jogabilidade a ser levado em conta, cenário, jogabilidade e narrativa. Então, não é o caso de vocês, ninguém pegou, acho que, o jogo eletrônico. E aí, ainda continuando nessa questão de animações e jogos eletrônicos, design de personagem ou character design. Então, tu vai estar analisando como é que foram desenhados e trabalhados os personagens. Tu não vai estar analisando a questão de CVI somente, né? Como no caso de um filme. Modelagem dos personagens principais, secundários e terciários, levando em conta o conceito por trás das roupas e do corpo, expressões faciais e da maneira como cada um agiria numa cena. Então, essa análise é um pouquinho mais profunda. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou estar lendo todos esses textos, sugiro que vocês depois leiam, se tiverem dúvida nos assessoramentos, a gente pode tentar sanar essas dúvidas. O que acontece nesses dois casos? Eu acho que fica meio já óbvio. No caso do design de personagens, o projetista, o designer, vai ter que partir, eu não digo do zero, porque existe um conceito por trás disso, que já foi brifado para ele, mas ele vai trabalhar o personagem como um todo. O que seriam funções do ator não existe no personagem. O gesto daquele personagem, o jeito como ele se expressa, a fala dele, as expressões faciais, quem vai ter que desenhar é o designer. Coisa que o ator faz. É a parte do ator. Nós fazemos um filme, o figurino, a maquiagem, para ajudar o ator a se expressar. Nesse caso, não. Então, a análise de vocês tem que ser sobre como é que está acontecendo essas expressões faciais no personagem, como é que ela está rolando as roupas que ele usa, se estão coerentes com o que tem que ser. Aqui eu peguei o exemplo que está lá para vocês, né? Então aqui vocês têm um mapa de praticamente todos os personagens, e aqui vocês têm os dois personagens principais desse exemplo, com alguns alguns materiais que foram feitos pelo projetista e que vocês podem ter acesso e analisar. Ainda essa questão, animação e jogos eletrônicos, cenários e objetos cênicos. O que nos interessa aí? A arquitetura interna e externa de ambientes e cidades inteiras, inclusive desenhando um mapa da cidade para melhor organização do projeto em cada área ou bairro. Isso é o que acontece, vocês estão analisando, vocês não estão projetando. Mas, possivelmente, quem fez, né, todo o trabalho de cenários aqui, de desenho dessas cidades inteiras, separou
por bairros, ou separou por castas, ou separou, sei lá, né, por como é que está dividido esse ambiente para ele poder dar um tratamento gráfico para esses diferentes, se é num subúrbio, se é a parte rural, se já é a parte principal da cidade, onde mora, sei lá, os gnomos, sei lá o que pode ser. Mas é por aí. Então ele tem que fazer ah, todo esse trabalho, né? Aqui eu coloquei, gente, um pensamento que vem da trilogia do Senhor dos Anéis, que está lá nos exemplos que eu postei no Moodle, eu acho importante, né? O design dá forma e conteúdo às diferentes culturas, conferindo-lhes unidades através da abundância de detalhes baseadas em conceitos bem fundamentados. A diversidade visual das culturas é unificada com o tratamento final das imagens, feito com o controle digital das cores e da luz para criar um estilo que remeta às aquarelas que ilustram os livros, tanto os de fantasia em geral quanto o do próprio Tolkien. Aqui no caso é específico do Senhor dos Anéis, ou seja, se vocês derem uma boa lida lá na análise que foi feita dessa trilogia, que está lá no Moodle, vocês vão ver que foi toda ela muito embasada nas ilustrações dos livros que existiam anteriormente do Senhor dos Anéis. Foi uma escolha de direção? Foi. Né? Podia ir para o outro lado. Não tem como referência a parte visual dos livros que já existiam, mas foi uma escolha que eles tiveram, de manter as referências visuais da obra impressa para levar elas. E é claro, a partir do momento que tu tem algumas ilustrações que foram feitas nos livros, elas são a tua informação máxima para tu detalhar tudo o que tu tem que fazer, já que isso foi transformado num filme. Né? Então, afora o que está ali na ilustração, tu vai buscar aquela época, outras referências visuais daquela época ou daquela ambientação ali, porque só as ilustrações não vão te dar toda a informação que tu precisa, porque dali não está todos os objetos cênicos que tu vai ter que bolar, mas tu segue aquele traço e o que seriam objetos daquela época, alguma coisa assim. Então, para concluir assim essa nossa conversa, manter a unidade e a coerência visual das produções. Então, fechando a costura, na hora que eu vou finalizar a análise, eu tenho que perceber se a unidade e coerência visual foi mantida durante todo o decorrer da obra, o que tinha sido proposto, é o fechamento final que eu faço da minha análise, e aí entra um pouco a minha opinião pessoal sobre isso, talvez baseado em outros autores. Aí tu pode dizer, segundo fulano, que fez uma análise final sobre essa obra, ele constata que houve realmente uma unidade visual por conta disso, disso, aquilo, no que eu concordo como designer, por conta e adiciono isso aqui. Quer dizer, eu acho interessante isso, gente, também como um exercício para vocês de lidar com a expressão textual de vocês, para ver a quantas anos isso, né? Que é uma preparação já para vocês enfrentarem o TCC e não terem maiores dificuldades lá na hora que tem que se expressar através de texto, né, de relatório e tudo mais. Que é um dado importante para nós em termos de construção de bagagem profissional. Aquele gap que existia entre o design de produto e o design visual está deixando de existir porque a gente, como professor, começou a insistir mais em vocês se expressarem textualmente, tá? Ou seja, é interessante vocês chegarem lá no final do curso e conseguir ter uma coerência tanto no relatório que a banca vai ter, tá lendo sem a presença de vocês, quanto na hora da apresentação de vocês na frente de uma banca. E isso se estende ao mercado de trabalho, eu uso o TCC como exemplo, porque possivelmente vocês têm que estarem se expressando textualmente com os clientes de vocês, nos e-mails, na hora de fazer um relatório, na hora de apresentar os dados técnicos que vocês estão pedindo ou que vocês estão produzindo. Então, faz parte. Alguma questão, gente, dúvidas que vocês tenham, que vocês queiram levantar sobre o que a gente viu hoje?
Fiquem à vontade. Não? Acho que não. Tranquilo? Tranquilo. É. Então tá. Eu vou estar interrompendo o compartilhamento, voltando para cá, e vou estar